formosos os pés dos que levam algo maravilhoso e eficaz. Formosos os pés dos que levam o glorioso evangelho da paz. A bandeira no santo evento, a esperada está para nós, e o mundo está neste momento esperando ouvir nossa voz. Gideões, Gideões, é o Senhor nos chamando agora. Gideões, Gideões, missionários da última hora. Atalaia, tocai a buzina, ajudai para Deus multidões. Nossa pátria assim respondida, liberdade é fiel de Deus. A batalha é dura e sem trégua, o valente jamais desistiu. São agora o mundo inteiro Gideões deste nosso Brasil. Gideões, Gideões, é o Senhor nos chamando agora. Gideões, Gideões, missionários. Missões, um projeto do Éden. Missões prefigurada em Isaac. Missão cumprida em Jesus. Ano 1 da era cristã. Deus enviou seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. A porta da salvação está aberta e ainda há lugar. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer. És meu Deus, totalmente amável, totalmente digno. És maravilhoso para mim. Luz das nações e dissipa as trevas. Abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te. Apagar os meus dias pra mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te. És meu Deus, totalmente amável, totalmente digno. És maravilhoso para mim. Agora, Senhor, pode despedir o teu servo em paz segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo, Israel. Ei, sobre todos tu és exaltado, entronizado no céu. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te,
modificou a história e até o calendário foi mudado. Foi por meio da sua humanidade que ele, Jesus, se identificou como homem. Sofreu nossas dores, trabalhos, teve fome, sede, frio e canseiras. Ele, o tema das festas, livros, histórias e poesias. Jesus, agora de nossas noites, e vida de nossa alma. Ano 33. No deserto da Judéia, no vale do Jordão, nas colinas, à beira do mar da Galileia, ouviram a sua voz que proclamava a verdade. As multidões famintas seguiam ao seu encontro. Surdos, cegos e coxos, tanto espirituais como físicos, eram por ele salvos e curados. Foi rejeitado e levado à morte de cruz. Ele é propiciação dos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas os de toda a humanidade. Ele ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Porque é impossível que ele seja retido. A ressurreição de Jesus é um dos mais extraordinários acontecimentos da nossa história. Ele representa a consumação da salvação prometida por Deus desde a queda do homem no Éden. A porta da salvação foi aberta para todos os homens. Ainda há lugar para todos os cansados e oprimidos. Ele vos aliviará. A morte e a ressurreição de Jesus vieram para consumar a salvação, trazer o batismo com o Espírito Santo e nos preparar para uma grande missão. A missão de evangelizar o mundo. Estavam todos reunidos e orando no mesmo lugar. E ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre eles e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqueles homens pareciam confusos e medrosos, e como Pedro gritaram em alta voz: Cristo é o Salvador! Atenção, varões galileus, e todos vós que habitais em Jerusalém, escutai estas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonho, e derramarei o meu espírito sobre meus servos e minhas servas, e profetizarão, e mostrarei sinais e prodígios no céu, e o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, sangue, fogo e fumaça. E direi: aquele que invocar o meu nome, este será salvo, antes que venha o grande nome e dia do Senhor. Por ele, o Espírito Santo mudou a face do nosso planeta e alterou todo o curso da história. Constrangidos pelo amor de Jesus, Os discípulos falaram somente do que tinham ouvido e visto. O Senhor os dirigia de modo todo especial. Então começou a perseguição. Estevão, o primeiro mártir à beira da morte, grita: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus à sua direita. Filipe, orientado para pregar em Samaria, foi dirigido pelo Espírito Santo para pregar ao eunuco no deserto. Pedro, avisado pelo Espírito Santo, não temeu e foi em direção à casa de Cornélio para falar de salvação. Paulo foi impedido de anunciar o Evangelho à Ásia e à Síria, mas foi conduzido à Macedônia. Durante a história do cristianismo, a igreja avançava para ângulos e planos difíceis. os cristãos eram despojados de suas posses, nobres, ricos e pobres eram mortos sem misericórdia. Desde o seu nascedouro, no dia de Pentecostes, a igreja de Jesus Cristo vem sendo alvo de implacável perseguição, seja no campo doutrinário ou nas fileiras que a compõem. Antes de seu sacrifício, o Senhor havia deixado claro aos seus seguidores que a sociedade contaminada pelo pecado jamais aceitaria a mensagem do Evangelho. Por isso, todo esforço possível seria empregado no sentido de fazer calar a igreja. Muitos cristãos foram jogados nas arenas para serem devorados pelas feras, outros crucificados e torturados, física e psicologicamente, mas não negaram a Jesus. Outros eram queimados vivos nas praças
teatros e anfiteatros. Mas cânticos e triunfos eram ouvidos em chamas trepitantes. Viam a Cristo e lembravam de sua palavra. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqueles que sobreviveram às perseguições seguiram na sublime missão anunciar a salvação. Os mensageiros da verdade prosseguiram em seu caminho, pois Deus jamais concederia que a sua palavra fosse destruída. Diante de toda a perseguição enfrentada, a igreja avançou com a mensagem de salvação, que não somente transforma vidas, mas também influencia posturas e leis, que ainda rege o comportamento das nações ocidentais e arrebanha multidões em diversos lugares do mundo. Nós somos a semente do sangue, dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte e levar a verdade. De século em século, Deus, pelo Espírito Santo, dirige o seu povo sobre a terra. Os seus olhos estão sobre os continentes, que haveriam de ser espelhos sobre as nações. Missão é não medir esforços e cumprir o grande mandamento. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Missão é fazer como os nossos irmãos do passado, que em nada tiveram as suas vidas como preciosas, contando que pudesse cumprir com alegria a sublime tarefa que lhes fora confiada por Cristo Jesus. Igreja, ouça, é hora de sair ao campo, pois muitos estão morrendo nas garras do pecado. A situação do mundo está caótica. Eis aí os desafios. Igreja perseguida! Definitivamente enxugada. É lá que encontrarão irmãos e maiores que morreram pelo amor de Cristo. É lá que conhecerão os irmãos desconhecidos e suportarem oração e se associar a eles em suas tristezas. É lá que verão Jesus face a face, aquele pelo qual foram perseguidos aqui na terra, e ao chegar no céu ouvirão de Deus. Muito bem, servo bom, foste fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Entre e participe da alegria do seu Senhor. E a porta da salvação ainda está aberta, ainda há lugar. O geme sua perdição se arrasta na lama e desesperado clama: queremos perdão, queremos conhecer o amor, queremos ter confiança. Em quem ter esperança, onde encontrar segurança? Nossas mãos estão algemadas, nossos pés em grilhões se enferram, nossa mente atordoada está sem direção. Onde encontrar salvação? Quem irá abrir os olhos aos cegos, desatar as ataduras dos mortos e vidas lhe soprar? As lágrimas chegam até nós hoje. Há multidões que ainda não ouviram falar de Cristo, estão à mercê das trevas. Você não quer ser um pregador de boas novas? Ainda há lugar. Você pode ouvir o clamor das pessoas sem Cristo? Diga para o Senhor: Pai, ouça o clamor dos povos perdidos, ajuda-me a atender ao teu chamado. Dai-me liberalidade para contribuir com o crescimento da tua obra e capacita-me a falar de ti aos outros. Quero ser um instrumento nas tuas mãos. Amém. Arábia Saudita! Na Arábia Saudita não existe liberdade religiosa e o governo não oferece proteção aos grupos que se reúnem ilegalmente. Qualquer prática de religião não muçulmana é proibida. O cidadão deve exercer a fé islâmica como determina a lei. E o abandono desta é considerado um crime grave e o infrator é considerado a morte se não houver gradação. Os cultos devem ser realizados com porta fechada para não haver queixa. É ilegal a distribuição de panfleto e religião. O mundo islâmico inverte em leis para erradicar o cristianismo muçulmano. Entretanto, a palavra do Senhor ainda ressoa sobre os ouvidos dos que estão mais atentos. A porta do inferno não prevalecerão contra a nossa igreja. Nigéria! O povo nigeriano, suplemento da sua ética religiosa,
2007. Mas isso não significa total erradicação de violência na Nigéria, pois ainda há muitas tensões. Em 2011, casas, igrejas, mesquitas foram incendiadas. Igreja brasileira, orem pela Nigéria e pelos cristãos que lá existem, pois estes preferem perder a vida a ter que abandonar a Cristo. O povo nigeriano clama por misericórdia. Amém. Síria! Igreja brasileira, que atitude temos tomado ao ouvirmos o lamento das almas na Síria? Muitos estão morrendo sem Deus, sem paz e sem salvação. Lembremos que a colheita das almas sempre foi um grande desafio. Atuemos de forma dinâmica no exército dos mensageiros das boas novas de salvação. Olhem, na Síria a segurança é precária e há relatos de roubos, sequestro. A igreja, a segurança é precária. O medo tem tomado conta do país. As pessoas não saem de casa ao anoitecer. Igrejas têm sido destruídas. Ainda há, meus irmãos, algumas igrejas que ainda abrem as suas portas domingo pela manhã. Há constantes atos de violência, abusos e tortura. Igreja do bairro da Penha, que atitude temos tomado ao sabermos dessas coisas? Apelo para o vosso coração, para que orem pelo aquele povo. Síria é composta por 10 milhões de pessoas. Um terço dessas pessoas serve ao Senhor e tem sofrido muitos abusos. Então eu peço, orem pelas almas. Ouçam o gemido das almas na Síria. Igreja brasileira, ore por aquelas almas. Sudão! Apesar da longa guerra civil e da independência do sul do Sudão, cristãos de ambas nações continuam a sofrer crueldade. Centenas e milhares estão fugindo do presidente e de sua campanha para islamizar o Sudão e extinguir o cristianismo. Nossos irmãos e irmãs precisam da nossa ajuda, pois estão sendo forçados a deixar suas casas e reconstruir suas vidas em qualquer parte do mundo. O povo sudanês pede socorro. O ódio é tão grande contra os cristãos que são escritos como célula cancerosa no corpo do Sudão. Igreja brasileira, como podes tu estar de braços cruzados se milhares e milhares de nossos irmãos estão sendo deportados, expostos à perseguição e à morte? Não ouves tu o gemido destes? Saia da sua negligência e interceda por esse povo que pede misericórdia. Estados Unidos! Estados Unidos, um país que já foi conhecido como um país cristão, agora está vivendo um verdadeiro fogo cruzado. De um lado, aqueles que defendem os valores judaicos cristãos, e do outro, aqueles que têm horror a esses valores e desejam o mais rápido possível apagá-los da sociedade. Trata-se do espírito do anticristo, em plena atividade em nossos dias, levantando-se contra todos os valores que remetem ao Criador. Até onde esta onda de liberalismo e degeneração social avançará? O que mais acontecerá nos últimos anos? Que outros limites serão forçados? Sabemos que à luz da Bíblia esta onda avançará. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia a Deus. Vamos fazer a nossa parte.
enquanto Cristo não retorna. Igreja brasileira, não é o povo americano que precisa de você, e sim as almas norte-americanas. Jesus breve virá. Levantemo-nos, unimos as nossas forças, porque o Senhor conta comigo, com você, porque as almas gemem, as almas choram, e Jesus espera que eu, que você, que nós juntos façamos alguma coisa. Aleluia! Venezuela! A Venezuela, igreja, está precisando das suas orações. Muitos habitantes estão sendo consumidos pelo alcoolismo e pelas drogas. Muitos já se renderam e se entregaram ao fracasso e acreditam que tudo está perdido e que não vale a pena buscar uma saída, porque se entregaram numa frustração, porque ele acredita que não existe Deus. Ele não sabe que Jesus Cristo é o único capaz de abrir uma porta para uma nova vida. A incredulidade e a dureza de coração é grande naquele lugar. Igreja, não fique aí de braços cruzados esperando mais um perecer. Chegou a sua hora de atuar e juntos nós podemos orar pelo aquele povo. Você está disposto a fazer algo para ajudar aquele povo? A hora é agora. Haja! Brasil! Desperta, dorme, brasileiro. O nosso Brasil está a naufragar. Os campos estão verdes para a colheita. Caso não for, quem há de ser? Desperta, tu que dormes, brasileiro. O Sul está clamando sem cessar. Milhares de pessoas desprezadas sem o amor de Cristo encontrar. Veja São Paulo, que tecnologia. Sequestro, morte, chacina, famílias a chorar. O Rio de Janeiro continua lindo e o pecado firme em cada lugar. Minas Gerais, Bahia, que patrimônio histórico. E o seu povo escravizado sempre adorar um Deus que está morto. Como pode salvar? Pernambuco junto com o Nordeste. Meninas já mulheres nas drogas a mergulhar. Crianças que nunca foram crianças. São muitos que o Senhor precisa salvar. O norte das riquezas naturais, com homens que só sabem explorar. A Amazônia, o pulmão do mundo, e o índio sufocado sem Cristo encontrar. No centro-oeste, Goiás e Mato Grosso, desperta o celeiro da nação. Com homens ricos, cada vez mais ricos, morrem sem Deus, sem Cristo, sem perdão. Nesta noite missionária, que uma oração seja feita. Senhor, cria em mim um coração voluntário. Arranca-me deste louco e faz-me caminhar. O nosso Brasil chora triste, angustiado. Temos pressa, Senhor. Precisamos salvar. Eu quero ser um vaso em tuas mãos. Eu quero ser um vaso novo. Quebra e transforma todo o meu ser. Faz-me um gigante forte e corajoso. E que eu possa dizer com alegria e com toda a força de cristão: ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. É hora de descruzar os braços e fazer frente ao invasor. E como pretende enfrentar os invasores? Eles são muitos e, se possível, enganarão os próprios eleitos. Os conflitos só existem porque o povo ainda não experimentou a paz que excede todo entendimento e nem aceitou o seu doador, Jesus Cristo. Aleluia.